Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Glória a Deus. Hoje eu queria ver se a gente conseguiria terminar o livro de Números. 4 capítulos, ele não é tão comprido, a gente pode estar lendo nesse tempinho aí que a gente tem. Graças a Deus. No capítulo 33, a gente vai ver ali que ele começa a falar a respeito de quando o Senhor tirou eles de Israel e por onde que eles passaram ali, né? E por todos aqueles lugares ali ele está dando um nome para eles, né? E dá um resumo ali a respeito também da morte de Arão também. Enfim, vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai. Nos orienta, Pai, nos capacita, em nome de Jesus. Então tá, o capítulo 33 fala bem assim, ó. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sobre a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas das jornadas deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Ele dá um resumo aqui como que eles saíram lá do Egito, né? Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. E depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Nome meio ruim de pronunciar. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atava. Partiram de Quibrote Atava e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Risa. Partiram de Risa e acamparam em Quielata. Partiram de Quielata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Tate. Partiram de Tate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mitka. Partiram de Mitka e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bena-Jaca. Partiram de Bena-Jaca e acamparam em Or-Gigdade. Partiram de Or-Gigdade e acamparam em Jotobá. Partiram de Jotobá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Bem ruim de pronunciar esses nomes, mas nas traduções de vocês é bem provável que está parecido com o que eu pronunciei aqui, né? Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Quedes, no deserto de Zim. Partiram de Quedes e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu, no primeiro dia do 5º mês
no 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Igim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, de fronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jimote até Abel-Sitim. No versículo 50. Nas campinas de Moabe, junto às do Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrarem em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre os filhos dos seus antepassados. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aquele que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. O contexto que a gente viu ali de expulsão, o Senhor, bem provável que se eles não mandassem embora aquele povo, não expulsasse, o Senhor ia fazer com o povo de Israel, né? Enfim, era esse o tratado que Deus tinha com aquela situação ali, né? Trazendo esse povo de Israel, né? No capítulo 34, disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança, terá estas fronteiras. Ao lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim. Prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades Barnea. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Faça uma linha desde o Mar Grande até o Monte Hor, e do Monte Hor até Lebon-Amate. O limite da fronteira será Zedade. Prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Faça uma linha de Azar-Ená até Cefa. A fronteira descerá de Cefa até Ribla, no lado oriente de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas, a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor sorteou como herança. O Senhor ordenou que seja dada
as 9,5 tribos, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Essas 2,5 tribos receberam a sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: esses são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefone, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Amiel, filho de Efode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifta, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafa, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, é líder da tribo de Isacar; Aiude, filho de Selome, o líder da tribo de Asser; Padael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Agora, no capítulo 35, ele vem falando sobre as cidades dos levitas, né? Na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhe também pastagem aos rebanhos deles, ao redor da cidade. Assim eles terão cidades para habitar e pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora, 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul e para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderão fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Interessante a gente ver essa passagem, né? Uma cidade de refúgio para quem tenha matado alguém, né? Enfim, o povo lá também fazia assassinato, né? Enfim, já vem desta instituição de Deus, as cadeias, digamos, hoje, né? Hoje tem as cadeias aí que pegam os detentos aí que não andam conforme a lei, que matam pessoas, né? E é bem provável que é tirado da escritura também, né? Eu não vi outro fato ter falado sobre refúgio, né? Que nem aqui está falando, e uma cadeia que prende as pessoas também, né? Então, cá entre nós, né? Bem provável que vem daqui essa situação, né? A todos vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tome muitas cidades da tribo e que tenha muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã.
As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção poderá fugir para lá. Enfim, interessante, né? Ele fala sem intenção, né? Às vezes um acidente que acontece, acaba morrendo uma pessoa, ali ela fugia para um refúgio por causa de alguém, de alguma família poderia vir querer se vingar, né? Então esse era o propósito aí das áreas de refúgio, né? Das cidades, né? E a gente vai ver que ele vai tratando disso aí para frente também a respeito dos refúgios, né? Das cidades de refúgio. Se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado, né? Enfim, aqui quem matasse alguém tinha de morrer também. Era só o caso se não tivesse intenção de matar, né? Que ia para a área de refúgio, né? Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar, ou matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. Então o Senhor dava as leis ali que conforme aconteceria, digamos assim, algum acidente, né? Ou tinha alguma intenção de morte, era com pena de morte. Quem não tinha intenção era julgado conforme o Senhor tinha ordenado ali, né? A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. No capítulo 36 fala bem assim: os chefes das famílias do clã de Gileade, filho de Maquir,
neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: Quando o Senhor ordenou a meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, suponho que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdarão dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente ao Jericó. Graças a Deus, conseguimos, tá terminando o livro de Números hoje. Peço aí que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus nos dê sabedoria para nós conseguir digerir todas essas palavras que a gente está vendo, lendo, observando, que a gente consiga entender, como que funcionava, Números, esse livro, se trata lá do povo de Israel que estavam sendo conduzido no deserto, para a gente entender como que era que o Senhor conduzia esse povo, e como a gente tem que se comportar também na presença de Deus hoje, Um forte abraço, Deus abençoe, tudo de bom para vocês, e vamos continuando junto aí nas próximas leituras aí. Até mais!